depois de uma estrondosa primeira sessão do Clube do Livro da Anitta, a Anitta na Biblioteca, em que cumprimos todas as regras e nos mantivemos fiéis aos temas definidos, para a segunda sessão resolvemos, como dizer, descambar. Não vamos cumprir com os temas, mas apaixonamos-nos por um livro que queremos muito partilhar com todas as Anitas e os Anitos também, que estejam desse lado. E vamos fazer a próxima sessão, no dia 21 de setembro, às 21h, e o livro escolhido é Faith, Hope and Carnage, do Nick Cave, em que a promessa fica no ar. Estamos absolutamente rendidas e não queremos deixar extravasar este amor e esta paixão declarada a quem mais queira juntar a nós e discutir e comentar e partilhar tudo o que este livro tem de tão bom. Para se inscreverem para a sessão essa que terá lugar no dia 21 de setembro de 2023, às 21h, em formato online, só têm que ir à página da Anitta, em anitanotrabalho.com/clube do livro. Esperamos por vocês e espero que se apaixonem também por esta leitura como nós nos apaixonamos. Existe também a versão portuguesa, Fé, Esperança e Carnificina. Não se deixem assustar pelo Carnificina no nome, porque há uma razão. E juntem-se a nós. Não se esqueçam, dia 21 de setembro de 2023, às 21h, em formato online. Página de junho, na portada do calendário, final de ano letivo em 3, 2, 1... E a Anitta deixa-se contagiar pelo nervosismo das avaliações finais e pela excitação das férias grandes que se metem pela agenda adentro. Aproveitando o estado de espírito, saca do seu bullet journal e volta à página inicial com o grande plano do ano. Desta feita, com a intenção de fazer a avaliação semestral e perceber se há desvios dignos de registro. É o momento de se confrontar com sonhos, objetivos, planos e medir-lhes a intensidade e, acima de tudo, a intencionalidade. Quantos se mantêm de pé, quantos já se desvaneceram, quantos novos surgiram. Olá, Billy. Olá, Eli. Também fizeste o teu balanço? O balanço do meio do ano, meu Deus, credo. Assusta-te? Ou antes, angustia-te? Ou... Não é para tanto, mas é curioso, porque este ano tem sido assim um ano desafiante, para dizer de alguma maneira. É curioso, porque em termos de resultados financeiros, está muito aquém do projetado. Ok. O que é muito assustador. Sim, imagino. Em termos de resultados, outros resultados. Está muito além. Sim, nomeadamente aprendizagens, alinhamento de talento e missão e tudo isso está muito além. E obviamente que o nosso Artist's Way, que nós nunca mencionámos o assunto, não é? O Artist's Way teve muito a ver com o assunto. Sim, acho que desta vez foi ainda mais impactante do que da primeira vez. E tu, o teu ano, como é que foi? Conta-me tudo, não me escondas nada. O meu ano tem corrido muito em linha com o projetado, sendo que o projetado este ano foi diferente, menos rígido em termos de objetivos, mas mais com grandes indicadores. Okay? E olhando para os grandes indicadores, eles estão a acontecer. O meu tema do ano continua a ser A Time to Flow, e tinha, obviamente, depois na minha estrela as 5 dimensões que vou destacando, e em termos profissionais está a bater certo com aquilo que eu, não é, aquilo que eu tinha definido como número de projetos, como explorar a parte de advisory, com a parte de impacto, começar não a ter expressão,
mas a começar a ganhar espaço. Não é? Concretizou-se a formação que vou fazer para a semana, que era uma das condições, ou pelo menos uma das portas para este tipo de trabalho, este tipo de projetos se concretizar, e isso vai acontecer. Depois a parte mais social, de cidadã também, vai começar a ter mais expressão agora com o assumir do mandato a partir de 1 de julho, mas tem estado a definir quais são os grandes vetores dessa dimensão. Eu acho que há aqui alguns onde eu sinto, algumas destas dimensões que eu sinto que não têm sido a prioridade no primeiro semestre, mas não foram negligenciadas, ok? E era esse equilíbrio, esse balanço que eu queria assegurar. Curiosamente, o Artist Way não fazia parte, não é, do plano, e acabou por vir reforçar muitas destas intenções, não é? Veio dar-lhes quase um fundamento, não é? Veio justificá-las de alguma forma, sabes? Quando a teoria do connecting the dots, de olhas para trás e tudo aquilo fez sentido, ou tudo aquilo vai fazendo sentido, e eu acho que teve esse papel também de ajudar a clarificar, e depois olhando para, não é, ao fazer o balanço, olhando para o que estava escrito, bate certo, não é? Há ali uma linha, não é? Um fio condutor que se vai tornando mais evidente. Depois, curiosamente, também há aqui algumas coisas que começam a surgir que se calhar já não eram prioritárias e que se tornaram ainda menos prioritárias, que alguns pontos que estavam no ar e que, com mais numa perspectiva de perceber se teriam espaço para crescer, ou se ganhariam algum tipo de dimensão relevante, e acho que ajudou depois também aquelas semanas de morning pages em que tu vais encontrando o sentido das coisas e depois chegas ao fim e dizes, ok, isto efetivamente não é algo que tenha importância, pelo menos não nesta altura, ou pode estar a gastar energia, pode estar a usar recursos que são mais importantes noutras dimensões, e isso também tem sido positivo. Sabes que eu continuo a fazer as morning pages e sinto falta quando não as faço. Sim, eu também. Sinto quase a falta daquela ligação à terra, de ter os pensamentos mais ordenados, diria, e realmente faz-me muita falta. É curioso, eu não esperava que isso acontecesse assim. Ela e eu estivemos a ler ao mesmo tempo, calhou não, eu sou uma Maria vai com os outros, e fui logo ler também o Faith, Hope and Carnage do Nick Cave. Estou tão apaixonada por esse livro. Sim, maravilhoso. E ele dizia lá que quando não pratica, acho que ele falava na meditação, quando não fazia a meditação de forma regular, que entrava numa low level depression. E eu identifiquei-me entrar muito no caos, não é? Sim. E eu identifiquei muito com isso quando faltam os morning pages e quando não faço as meditações, sinto que existe logo assim um turbilhão, mais dificuldade em perceber o que é que estou a sentir, quase que sou surpreendida pelas emoções e não os consigo alinhar, não consigo perceber muito bem a sua natureza. E então, sim, sem dúvida, bem, é nesse sentido também que eu digo que este ano tem sido um ano de intenso crescimento, porque lá está, o Artist Way não era plano. Aquilo foi assim uma coisa um bocado... Vamos fazer, improviso, que depois se tornou obrigação, porque não é, estávamos as três no mesmo barco, basicamente. Exato, e servíamos de accountability umas às outras,
E a verdade é que foi assim, para mim foi a segunda vez, para quem não sabe, eu já repeti isto 54 mil vezes, mas há sempre alguém que não ouviu das outras vezes anteriores, e foi a segunda vez, e é incrível como teve um impacto tão diferente da primeira vez que fiz. Da primeira vez também foi super impactante, mas desta vez eu acho que ainda foi mais impactante, e portanto continuo a recomendar a Mas toda um a gente. full-time job, É, também porque fica quando com a não estás a sensação. fazer os exercícios, estás a pensar. Sim. Eu acho que acontece muito isso. Eu não achei tanto, os exercícios sim dão um bocadinho de trabalho, etc, etc. Pronto. Mas é a disponibilidade mental também É, para, não é? Para é, fazeres, é, para mergulhares. é isso. Disponibilidade mental e vontade de te atirares para dentro de ti própria e pronto, é como aquelas pessoas que vão à terapia, fazem 3 sessões e dizem, não, isto não serve para mim. Não serve porque começámos a tocar lá em pontos Desconfortáveis. desconfortáveis e sensíveis e, portanto, não, eu não vim cá por causa disso, eu vim cá por causa daquele outro assunto, portanto. Mas eu acho que a questão da disponibilidade mental, eu acho que há efetivamente alturas da nossa vida em que não será possível fazer um The Artist Way. Não só pela questão do tempo que obriga, não é? O tempo que implica, mas exatamente por isso, não é? Porque há alturas em que eu acho que não me apeteceria sequer entrar numa série de assuntos e em que as minhas morning pages e as respostas a alguns dos exercícios seriam um absoluto fechar de não é? Não tenho tempo para tratar isto de forma correta, não é? De forma apropriada e, portanto, eu acho que devia ter quase um aviso à navegação de não se meta nisto se não estiver com vontade de ou encontrar esqueletos ou não é? Limpar teias de aranha. Limpar teias de aranha e não é? Se calhar encontrar algumas aranhas debaixo dos tapetes e coisas do género. Eu acho que ela dá lá alguns avisos, na verdade, mas, mas Mas depois é ela sempre diz que, não é? surpreendente. Tipo, façam, que isto vai revolucionar, vai mudar a vossa vida. E efetivamente tem um lado transformador que é inegável, não é? Exato, efetivamente revoluciona. Sim, sim, sim. E depois eu também, bom, eu já falei disto várias vezes nas minhas newsletters, eu acho que a prática da meditação também tem feito diferença, o que é estranho, não é? Porque a meditação, eu sigo lá aquela técnica da Ziva, que é do livro Stress Less, Accomplish More, já vi que também há em português, e o que ela diz é curioso, porque lá vou eu falar da Santa Denise, alinha bastante com a Ainda não Santa. tínhamos falado de Artist Way nem de Denise hoje, Não, portanto, não. sim. Pronto, e portanto, as duas dizem coisas muito parecidas, uma em Money Mindset e a outra na meditação, que é, através de coisas fáceis, conseguir grandes efeitos. A Denise é toda a automatização, não sei o quê, e quanto mais alinhares o teu trabalho, o teu negócio com a tua missão e os teus talentos, cada vez mais fácil é conseguires uma vida de abundância, de ganhar dinheiro e de clientes, etc. Na meditação, é curioso porque o que ela diz é o mantra que vais usar não é para servir de taco de beisebol para bater nos outros pensamentos. É simplesmente, ela diz, pá, aproxima-te dele como se estivesse a falar com um convidado numa festa e pegas O naquela... que é que tu fazes como quando és introvert? Porque tu não te aproximas do convidado na festa, de certeza. Eu não me aproximo, claramente. Ela tem lá outras imagens também para introverts. Ok, ok. Mas é muito engraçado porque ela usa assim a coisa muito tipo deixa que o mantra venha borbulhar até à superfície, ou seja, não és tu assim de forma muito determinada que vais repetir o mantra na cabeça, mas sim deixar que ele borbulhe e ela diz mesmo, o objetivo é coisas, ações simples e fáceis com grandes efeitos e de facto eu noto grandes efeitos ao nível de tudo. Pronto, portanto, era aquilo que eu te dizia, se este primeiro semestre foi um semestre que ficou muito aquém ao nível de resultados quantitativos, ficou muito além a nível de aprendizagem, crescimento e alinhamento.
sinto de forma cada vez mais clara qual é o meu propósito e qual é a minha missão e qual é o meu ponto ideal. E, portanto, eu acho que tenho bastante esperança agora para o segundo semestre, porque sinto que com este alinhamento, digamos que estou a alinhar a minha agulha com a agulha da bússola. E acho que vai ser mais fácil depois a concretização dos resultados quantitativos, e assim o espero agora para o segundo semestre, assim o espero. Era o mantra de hoje. Assim o espero. Que borbulhou, assim o espero. E também sentiste necessidade de rever algumas das prioridades ou alguns dos projetos, ou nesse aspecto não? Porque das conversas que temos tido também tens falado da questão dos livros, do livro que estás a escrever, de outros projetos que normalmente até vão estando em segundo plano ou na gaveta diretamente, e achas que ganharam espaço e que vão ter prioridade ou que vão ser prioridade no segundo semestre? Acho que ganharam muito espaço, eu criei-lhes espaço e consegui criar espaço dentro de mim também. Aliás, enquanto falamos, estou aqui a abordar umas ilustrações para o livro. Onde eu noto mais diferença é, enquanto que se calhar antes eu conseguia identificar o bloqueio, mas não o conseguia ultrapassar, agora consigo identificar o bloqueio, não me angustia e consigo criar uma estratégia para o ultrapassar. Ok. Quando eu comecei a fazer estas ilustrações bordadas, ilustrações bordadas é uma coisa para demorar muito tempo a fazer, pronto, infelizmente é assim, ou felizmente é assim, não sei, portanto, quando eu fiz as primeiras ilustrações, eu lembro-me de começar a bordar e ficar absolutamente consumida pela dúvida de vou optar por este ponto ou não vou, isto fica bem ou não fica, uso este fio ou aquele, e essas dúvidas serem paralisantes. Ok. Hoje em dia, primeiro acho que tenho menos dúvidas, não é que saiba tudo, mas não, tipo, essas coisas assim, essas decisões mais pequeninas já não são coisas assim muito, já não estão tão presentes, mas essas dúvidas já não me angustiam como me angustiavam no início de janeiro. E isso é uma vitória imensa mesmo. Outra coisa, criei uma estratégia que funciona bem para mim, que é os primeiros 30 minutos todos os dias, do dia de trabalho, os primeiros 30 minutos são dedicados a um dos meus projetos pessoais. Neste caso estou a apostar muito neste livro, ilustrado com bordado, dado que as ilustrações demoram muito tempo a fazer. E o facto de ir trabalhando em incrementos mínimos de 30 minutos, às vezes é mais, retira-lhe aquele peso gigantesco que tinha e que trazia uma enorme angústia com ele. Se calhar bloqueavas um dia ou uma manhã ou quer que seja períodos de tempo que eram só dedicados àquilo e que te retiravam ou que sentias que se calhar iam buscar tempo que era mais valioso, entre aspas. Sim, e não o aproveitava tão bem. Sim. E depois estava sempre à espera de ter, lá está, esse bloco de tempo. Em vez de o integrar no dia a dia, estava sempre à espera de ter esse bloco de tempo para num incerto por vir. E depois as semanas iam passando e eu sentia-me culpadíssima por não estar a dedicar atenção a este projeto que era tão importante para mim. Okay. E, portanto, era ali uma pescadinha de rabo na boca, a sentir-me mal porque me sentia mal, e a sentir-me mal porque me sentia mal porque me sentia mal, e assim por diante. E acho que isso desbloqueou muito, e o ter conseguido arranjar esta estratégia desbloqueou-me muito, muito, muito. Mas acho que ainda há muito caminho para percorrer e estou com esperança que este segundo semestre seja um semestre de concretização. Portanto, outra coisa que também fiz neste primeiro semestre e ainda não tenho os resultados foi candidatar-me a duas coisas. Uma, aos apoios à produção criativa, não, à produção artística, agora não me lembro, da Gulbenkian. Ainda estou à espera para saber o resultado.
E a outra coisa foi candidatei-me ao Prémio Desenho da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. E é incrível, também os requisitos para um e para o outro eram bastante diferentes, não é? Mas o primeiro foi feito em fevereiro, março, e o segundo foi feito em maio. E apesar da candidatura, pronto, é verdade que a candidatura para o Prémio da FLAD era muito mais simples de se fazer, mas eu tive zero angústias a fazê-la. Ok. E não me questionei, será que eu mereço sequer pensar em candidatar-me, porque o meu trabalho não é assim nada de especial. Não tive isso. Não quer dizer que eu não tenha as minhas inseguranças, mas elas não me angustiaram. E acho que isso é um saldo ultra mega positivo. Agora, mesmo o sonho era saber que me tinham atribuído o apoio na Gulbenkian e saber que tinha entrado na shortlist da FLAD. Mas pronto, isso deixa para o universo. A sincronicidade, era a sincronicidade. Fizeste a tua parte e agora o resto acontece. Olha, e que método, e agora desviando um bocadinho da substância e vindo aqui às folhas às tabelas de Excel, que método é que usaste no teu balanço, não é? Porque no início do ano eu lembro-me de ter sido mais orgânica a forma como tu estruturaste os teus objetivos, certo? Orgânica é o meu nome do mês, já sabes. Exato. Mas fiquei com a ideia que tinha sido mais flutuante, fluido. Sim, continua a ser. Eu uso muitas morning pages não só para pensar no que aí vem, como para fazer o download das coisas na cabeça, como também para perceber qual é o ponto da situação. E sim, é muito por aí que eu vejo. Por exemplo, eu sabia que, portanto, eu e o Paulo abrimos a empresa em janeiro, porque financeiramente começava a fazer sentido. E eu sabia que queria, pelo menos, manter o nível de rendimento semelhante ao anterior. Um bocadinho mais alto, um bocadinho mais baixo, pronto. Queria que fosse esse. Agora, objetivamente, como te dizia há pouco, vem bem abaixo. Ou seja, no ano passado, por esta altura, já tinha faturado bastante mais. E claro que isso é assustador. Mas no ano passado, por esta altura, não tinha aprendido tanto quanto este ano. E, portanto, sim. Mas o ponto da situação vou fazendo através das morning pages, sobretudo, e vou fazendo com visitas muito regulares ao portal das finanças, à conta bancária, isso, portanto, para estar sempre em cima do acontecimento. E ao nível ao nível dos objetivos não quantitativos, é muito através das morning pages. Lamento, eu não sou, quer dizer, não é que não gosto do Excel porque também me ajuda, mas enfim, não uso da mesma forma que tu. Não, mas eu já não uso, não é? O meu plano não é Excel, não é? Eu não orgânica, mas geométrica, não é? Tipo, tenho a minha estrelinha que agora me ilumina cada ano, não é? E portanto não é um Excel onde tenho os objetivos e onde coloco lá os números todos a cada mês ou no final do trimestre ou no final do semestre, no final do ano, e por isso tem sido tem sido algo mais orgânico nesse sentido, não deixando de ter indicadores, não é? Os grandes indicadores, por um lado o número de projetos, por outro os livros que vou querendo ler, ou não é? Tenho esse tipo de coisas que às vezes em que tenho de fazer desporto, não é? Coisas assim que vão tendo grandes indicadores e que depois vou sentindo se estão ou não se estão a bater certo Mas com isso o que são tudo estava planeado. indicadores que tu usas, os livros que lês e as vezes que fazes desporto?
E as vezes que faço desporto é semanal já, não é? Portanto, no meu, no meu weekly planning tenho o Pilates com a sua cruzinha, tenho o PT com a sua cruzinha e depois tenho, agora são 4 dimensões que é interessante, porque tenho o Pilates, tenho o treino mais completo, tenho ou o Pilates ou o Yoga tipo, imagina, 15, 20 minutos, 2 ou 3 sessões por semana, e as morning pages que passaram para a minha coluna do Stay Strong e que estão lá também com o objetivo ou o indicador de 3 vezes por semana fazer morning pages e, portanto, os livros que leio, não é? O Goodreads lembra-me que o meu objetivo para este ano são 30 livros e que vou no livro número 13 em junho e que, portanto, tenho de dar um bocadinho mais de corda ao sapato. Mas é possível, é Mas possível. é possível, sim, sim, sim. É curioso porque como vão começando a fazer parte da rotina, como vão conseguindo ser coisas estabelecidas, depois já fazem mais sentido, não é? Eu também já percebi que as coisas para as quais eu vou dando espaço e que vou fazendo com que haja espaço acontecem naturalmente e depois a periodicidade com que elas acontecem é algo que é mais fácil de trabalhar. Quando eu coloco objetivos de algo que estou absolutamente a começar ou que nunca tentei, já desisti de tentar pôr objetivos numéricos ambiciosos porque sei que é uma probabilidade de 50% disso acontecer, portanto... Olha, e diz-me uma coisa, como é que tu falas contigo quando, por exemplo, não consegues fazer a cruzinha no Pilates ou no PT ou não sei quê? De forma muito kind, por acaso. Já não é. De alguma forma, nos últimos anos, eu consegui com que o meu plano para o ano não seja angustiante. Ou seja, que transpareça intenções, não é? Que reflita intenções, e cenários que eu gostava que se concretizassem, mas não com a pressão e com a ansiedade ou com a angústia de se eu não chegar àquilo, pá, é um desastre, ou se não. E a leitura depois tem sido essa, uma das. Não é? Porque depois eu vou fazendo start, stop, continue, repeat, e isso ajuda-me a perceber que pá, efetivamente aquilo não tem a ver comigo, ou não é o momento para. Eu acho que com a sabedoria da idade, não é? Porque obviamente os anos, não é, que pesam e que dão estes cabelos cinzentos e ar já mais rugoso, que me vão trazendo também essa tranquilidade ao nível do que são os objetivos. E por isso é que eu acho que há muito de sonhos e há muito de planos que estão no ar, que fico obviamente feliz se concretizam, mas que não desespero, nem fico a maltratar-me ou a culpabilizar-me no caso de não acontecer. E, portanto, quando não faço pilates, simplesmente faço o risco, não é? Tipo, não fiz pilates esta semana. E Portanto, é sem tranquilo. stress. Sim, sim. Ok. Eu não tenho, também tenho esse objetivo, não é? Da parte de stay strong, só não ponho, lá está, no meu bullet journal que não tenho. Mas é curioso porque também acho que também vem lá estar com os tais cabelos cinzentos, sal e pimenta, digamos, essa amabilidade comigo própria, de ser gentil comigo mesma quando as coisas não são como eu gostaria ou como eu imaginaria. Por exemplo, na semana passada estava passada por um caminhão totalmente, não havia condições, pá, e não fui correr e tudo bem, não havia, não dava. E foi muito tranquilo e fiquei boa, Billy. Aliás, boa, Billy. Boa, Billy. Aos poucos, assim bem. As rotações estavam baixas. A nível quantitativo, grande pausa aqui, não é? Aqui, ao nível quantitativo,
há sempre um trabalho interno a fazer, que é o de calibrar porque é que a coisa pode não ter resultado. E claro que, enfim, o grande perigo é achar que tudo se deve a ou um mau trabalho meu, ou um mau produto meu, ou um mau serviço meu. E muitas vezes essa pode ser uma das partes, mas não é necessariamente a história toda. E, portanto, quando eu faço esse balanço, tenho que ser muito cuidadosa a fazê-lo, ao mesmo tempo muito realista, porque também não posso sacudir de mim todas as responsabilidades. Contudo, também tenho que ser realista e perceber que nem tudo depende da qualidade. Tem muito que ver com conjuntura, tem muito que ver com ter mais pessoas a ver o meu trabalho ou não. Tem tudo que ver com um monte de coisas, de astros a alinharem-se. E faz-me também voltar outra vez à Julia Cameron, do Artist's Way, que ela fala muito nisso, que é a parte de eu tenho que me preocupar com a quantidade e o universo depois preocupa-se com a qualidade. Ou seja, isto para dizer o quê? Eu tenho que me preocupar com a parte que eu consigo controlar, mas tenho que saber distinguir qual é a parte que eu não consigo controlar. E continuar a tentar que mais pessoas vejam o meu trabalho, que essa é a parte que eu consigo controlar, mas que se concretize as pessoas verem o meu trabalho e depois serem também clientes, é um passo que eu não controlo. Sim. Sim, então, é o Circle of Influence e o Circle of... já não lembro. Concern. Circle of Concern e Circle of Influence. Portanto, fazer esse balanço é um momento de muita ponderação e é preciso também, lá está, ir buscar a tal generosidade comigo própria como eu teria se estivesse a falar com uma amiga minha. Sim, há uns anos esse foi o meu tema. Sim, há uns anos esse foi o meu tema e eu acho que deixou marcas, que era o be kind, não é? To yourself, basicamente, ou to myself, neste caso, em que o nível de exigência que nos colocamos a nós próprios, não é? Que não faz, na maior parte dos casos, não faz sentido, que não é o nível de exigência que colocamos no que está à nossa volta também, não é? Exato. E eu aprender que, efetivamente, há coisas que nós conseguimos influenciar diretamente, há coisas que nos preocupam ou que nos atingem, mas que nós não conseguimos atuar sobre. Isso não é uma lição fácil, não é? Porque, obviamente, a preocupação, a ansiedade, a angústia estão sempre à porta, mas o facto de me obrigar ao longo do ano a pensar, ser generosa contigo própria, foi um reminder importante e acho que com frutos positivos também por aí, porque efetivamente deixa de retirar ou retira o que é o peso de concretizar e de chegar ao número e de dar espaço para sonhar sem que os sonhos depois se deem lugar à angústia. Agora fez-me pensar numa coisa curiosa, que é foi uma recomendação que eu vi na newsletter da Antónia Musashi, do She's Awake. Não faço ideia o que seja. Pronto, depois ponho tudo nas show notes. Sim. E numa das newsletters dela, ela recomendava o episódio número 2 do podcast do Bruno Nogueira, Isso Não Se Diz. E ela falava de outro tema, não é? Mas eu estive a ouvir o podcast todo e adorei a parte, ele lá com o jeitinho dele, em que falava, portanto, aquele era o segundo episódio, e ele comentava um comentário, acho que as pessoas todas disseram, muito bem, nananã, e depois houve um que comentou qualquer coisa do género de bolas, patrocínios, és um vendido, não sei o quê. E ele comenta, é curioso, que um artista que ganha dinheiro a fazer o seu trabalho é um vendido, porque como somos artistas, é suposto trabalharmos à borla e temos jeito, não é? Portanto, trabalhamos à borla
E pronto, e como é que se materializa, lá está, a comida na mesa e a roupa das crianças e não sei o quê, não é? E essa também foi, eu adorei a forma como ele abordou a questão, porque abordou à lá Bruno Nogueira, mas é uma questão que também tem estado muito presente este semestre, que é a valorização, a minha própria valorização do meu trabalho como artista. E aí também gostei muito de ler o livro do Nick Cave, Sim. porque ele fala muito do processo criativo. Ele não fala tanto da parte da monetização, porque ele já tem essa carreira toda construída, não é? Portanto, qualquer Sim. coisa que ele faça, que ele vai chegar aos olhos do mundo e vai acabar por receber dinheiro em troca, não é? Mas gostei muito de ler também isso e gostei muito, e essa conversa tem sido muito presente por várias razões. Uma delas foi aqui há uns tempos uma amiga minha que se estava a candidatar para também uns fundos para fazer um projeto de investigação e precisava depois dos meus trabalhos, dos meus préstimos como designer, e ela pedia-me para eu fazer, por favor, um preço de amiga, porque aparentemente as candidaturas em que havia sei lá, trabalho ou dado de forma voluntária ou com um grande desconto eram muito valorizadas. Aí eu às tantas expliquei-lhe, eu posso-te apresentar o valor e posso-te apresentar um desconto, só que enquanto nós não valorizarmos a produção artística como uma forma de contribuir para o PIB, não é? Vai ser sempre tudo, pá, amador, vai ser sempre... Porque enquanto não virmos a cultura como uma área de produção do conhecimento fazedora de dinheiro, Sim. não é? E isto é um mindset que eu tenho que mudar a nível externo, mas também a nível interno. Sim, eu lembro-me de ter estado mais sensível a esse tema em alguns entre 2008 e 2014, em que estive mais por dentro de um projeto que era o Creative Cities e que na altura no Porto estava a ser trabalhado por Serralves e pela ADICT e que nós estávamos mais atentos por causa de termos investimentos no centro da cidade e de acharmos que, como todas as outras cidades europeias, o rejuvenescimento, o regenerar dos centros seria feito pelas indústrias criativas, não é? E pelo movimento mais artístico, mais cultural, mais criativo. E essa era, não é, toda a luta de quantificar e de mostrar o exemplo de outras cidades que tinham feito, não é, que tinham implementado esse modelo, que foi acontecendo de uma forma orgânica, mas em que efetivamente havia esse impacto muito positivo ao nível da regeneração, não só física, mas também económica das cidades. E lembro-me depois da luta, não é? Que isso também foi cá, e o desmoronar disso tudo quando a solução se apresentou pelas mãos do turismo de massas com os voos low cost e foi esse o fator que foi depois determinante na regeneração física da cidade cá, mas perdemos essa oportunidade de dar a relevância à produção criativa, às indústrias criativas. E ainda hoje há um projeto que eu trabalhei há um ano e qualquer coisa em que efetivamente tentava também alavancar esse lado das indústrias criativas e trazer e dar-lhe o devido protagonismo num projeto de real estate e que infelizmente também a recepção é sempre... há muita resistência, digamos assim. E, portanto, chegamos ao final de junho, em que vamos fazer também a nossa pausa para férias grandes. Ai, adoro dizer isto de férias grandes, parece que me sinto Estás na jovem outra escola, não é? vez, parece sim, exatamente. Sempre com alguma apreensão, obviamente, porque implica alguma preparação e deixar que o lado do trabalho fique assegurado e que não há falhas por aí, mas esta sensação de férias grandes é maravilhosa. E portanto, chegamos aqui ao final de junho prestes a fazer uma pausa e com um balanço do ano feito entre folhas de Excel
bullet journals e morning pages, e a verdade é que com uma sensação comum de crescimento a nível pessoal muito, muito substancial, e esperamos que desse lado também o balanço seja assim positivo. Sim, e queria também dizer que nem todos os indicadores precisam de ser puramente quantitativos e os indicadores quantitativos não são necessariamente os mais importantes. Certo. Here, como diríamos no Parlamento, no House of Commons, do qual fazemos ambas partes. Exatamente. Here. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, com boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta. Para consultas mais específicas, a Anitta está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustrador e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air_billy, por Eliana Soares, marketeer e estratega em departamentodemarketing.net e no Instagram como Alice_in_Wonderland e a participação especial de Constança Cabral no Instagram como Constança Cabral. Até para a semana, até daqui a 2 semanas. Até daqui a 2 semanas. Não é nada até daqui a 2 semanas, não é? Este deve ser o último de... Será, se calhar? Antes de férias, não? Até breve? Até breve. Até breve. Até breve.